aula grátis sobre capelania, tá? Se você tem interesse de renovar, de aprimorar, tirar dúvidas, você que já é capelão, já tem um curso, mas no curso talvez ficou algumas dúvidas, é a tua oportunidade de agora tirar as dúvidas. E também você que nunca foi capelão, nunca participou de nenhum curso de capelania, chegou a sua oportunidade de você fazer pergunta e estudar conosco aqui sobre esta matéria tão importante, ok? Agora nós vamos dar só uma ida lá no grupo, que eu vou mandar o link para o nosso pessoal que está participando aí. Deixa eu só achar aqui o nosso link, e já eu mando para você aí o link para que você também possa compartilhar, porque você compartilhando, você está ajudando aí o nosso curso chegar mais longe, né, e mais pessoas, tá bom? Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver como é que está o som. Estudar conosco aqui sobre esta matéria. Bom, viu que o som tá bom, né? Agora nós vamos aqui compartilhar. Vou compartilhar com o pastor Gilson, que é meu convidado hoje. É um capelão e professor de capelania experiente. E ele vai estar aqui também nos dando algumas orientações importantes. E eu quero que ele me ajude nisso aí, tá? E vamos lá. Agora eu vou passar pro pessoal aqui, beleza? Então, pastor Gilson, mandei para o senhor já. Agora o senhor pode distribuir aí para quem o senhor quiser, tá? Tá ok. Deixa eu rodar lá, né? Cadê? Não foi? Aqui, primeiro grupo aqui. Isso. Que aí eles acessam, né? Acessam, vão direto lá no link, tá? Eu mandei, não sei se... Já chegou. Já chegou? Chegou. Ah, ok. Aqui, ó. É aqui que eu vou mandar, entendeu? Isso. Manda para os grupos, os alunos, quem tiver, né, interessado, né? Vai ser importante. O status também não? O status, bom. Importante, ok? Bom, o som já está tranquilo. Demorou um pouquinho, gente, porque você sabe que ao vivo é assim mesmo, tá? A gente tem que preparar o ambiente, preparar tudo aqui para a gente ter uma transmissão, uma boa transmissão, ok? Estou mandando aqui para os nossos grupos de pastores também. De repente o pastor tem na sua igreja lá pessoas que precisam fazer um curso, né? De repente, poxa, eu tenho na minha igreja pessoas que precisam fazer o curso, pastor, como é que a gente faz? Como é que faz para levar o curso de capelania presencial aí? Tá? Nós temos aqui, ó, a pessoa certinha aqui para o presencial, tá? Eu sou mais do sistema online, mas o pastor Gilson, ele é do sistema presencial e ele pode levar para você aí toda a instrução como que faz. É bom que a gente, quando a gente faz parceria, não tem coisa melhor, gente. A parceria é coisa maravilhosa, tá bom? Vamos lá. Ó, daqui a pouco a aula, vou pedir o pastor para ele se apresentar, embora eu já conheço de muitos anos, mas ele vai falar sobre o que ele faz, né, sua especialidade. Ele também trabalha na Cruz Vermelha, é capelão prisional, é professor de teologia, tá? Pastor Gilson Lima, amigaço, tá bom? Bom, aqui eu já mandei para várias pessoas. Legal aqui. Agora eu vou mandar aqui para quem que eu mando? Deixa eu ver. Agora eu vou mandar pro meu próprio pro Instagram. Eu vou mandar pro Instagram. E vou mandar também para mais quem. Deixa eu copiar o link aqui, que aí fica mais fácil. Aqui fica mais fácil.
Por que eu estou fazendo isso? Para nós captarmos o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Deixa eu dar uma editada aqui nesse pôster, porque o pôster aqui está como se fosse culto da nossa igreja. Botar aqui, curso de capelania grátis. Hoje o que você vai aprender, você não vai pagar absolutamente nada, tá bom? É de graça, tá? E nós vamos fazer isso várias vezes para você. Várias vezes. Vamos lá. Instagram, porque aqui eu mando também para o meu pessoal lá do Instagram. Quem está ao vivo. Vamos aqui. Uma turma aqui boa. O link é bom que a gente espalha, o pastor Gilson, para todo mundo. Maravilha, né? Bom, está aqui hoje comigo pastor Gilson Lima, um amigaço, conhecedor da área, e eu queria que ele se apresentasse, né, pastor? Pastor é escritor, é capelão, é professor de capelania, é professor de teologia. Fala aí mais alguma coisa. É isso aí. Você deve ter mais coisa, eu não sei, né? Pastor Paulo César, é uma alegria poder estar aqui no seu ministério, né? Encontro com Deus e esse trabalho extraordinário de divulgação, né? Através das redes sociais, e esse trabalho que tem crescido muito e a gente não pode ficar para trás, né? O ministério eclesiástico, evangelístico e evangélico não pode ficar a par dessa tecnologia. Então a gente alcança a nossa região, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo através desses assuntos tão importantes no nosso meio, que é a capelania. Hoje é um assunto muito procurado, muito patente no nosso meio. A gente entra aí nos ministérios, a gente consegue ver o trabalho da capelania nos hospitais, nos presídios, nas centros de recuperação, né, de dependência química. Empresarial, inclusive, tem a capelania empresarial, e a nossa formação é nessas áreas. Eu sou um capelão generalista, isso é, a gente ministra algumas áreas de capelania. Eu não chamo tipo de capelania, eu chamo ambientes de capelania. O nosso livro, a gente depois vai apresentar, vai mostrar, ele é um livro que tem por tema, né, a capelania interreligiosa, fundamentos da capelania interreligiosa. É um livro que a gente escreveu tem 2 anos, é o livro que a gente usa no nosso trabalho de formação de capelães. A nossa formação é uma formação, além de nacional, eu tenho uma formação técnica de capelania, registrado pelo MEC, eu tenho uma formação superior de capelania, e tenho também pós-graduação em capelania, lato sensu. Então a gente tem uma formação secular, inclusive, para você ver como é que estamos avançando nessa questão da capelania no nosso meio. Então ela está sendo muito valorizada. Nós temos o nosso Conselho Federal de Capelania, e eu faço parte de uma capelania internacional. Da próxima vez eu venho com o meu uniforme internacional, que fica bonito, né? E a gente também tem o trabalho de formação de capelães. Depois eu também vou passar mais detalhes sobre o nosso Centro de Formação e Credenciamento de Capelães do Brasil, que é um trabalho que a gente tem feito, inclusive na Cruz Vermelha a gente implantou o curso de capelania, já dei aula para a Fundec, já dei aula para outras instituições, onde a gente tenta implantar o curso de capelania. Nós estamos trabalhando aí com alguns projetos junto a municípios, junto ao governo do estado, e o negócio está andando. O negócio entendeu? É igual foguete, é para cima, tá uma benção. E hoje a gente aqui vai tirar dúvida dos nossos, não sei, aqui a gente fala telespectadores, não, aqui a gente pode ser, internautas. Dos nossos internautas, isso. Tem que aprender essa linguagem, porque o pastor Paulo me convidou aqui, mas a gente está ainda engateando nessa área aí, tá?
nessa área online. Eu já tenho até um trabalho já para emplacar, e eu sei que o pastor Paulo César vai me ajudar aí. É isso. Estou aí para responder as perguntas e tirar as dúvidas que surgirem aí na nossa live, no nosso podcast. Isso. É isso. Maravilha. Deixa eu botar aqui no grupo dos pastores, lá no Facebook. Olha aqui como é que ele já entrou, dando muita informação importante, falando muitas coisas bacanas, tá bom? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para as perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas. Se você quiser perguntar, é só você escrever aí, tá? E a gente vai perguntar daqui. Eu vou ler a tua pergunta, inclusive. Tá bom? Vou ler a sua pergunta. Então você vai perguntar e eu vou ler a sua pergunta. Tá ok? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor Gilson é o seguinte. O que envolve a capelania? Você falou de uma capelania empresarial. É uma coisa que as pessoas só tinham consciência da capelania hospitalar, prisional, que é essa mais conhecida, né? Mas quantas capelanias existem? É um universo de capelania ou são... quantas são e o que envolve? Fala pra mim. Pastor Paulo César, é um universo, né? As capelanias, elas têm surgido, os ambientes de capelania têm surgido e alguns especialistas na área de capelania, alguns pastores, alguns capelães, alguns diretores de instituição de capelania têm aproveitado as oportunidades para, inclusive, criar algumas capelanias. A capelania, a gente já tem algumas já conhecidas, já estabelecidas, como exemplo primário, né? É a mãe das capelanias, é a capelania militar. Também conhecida como a capelania castrense. Na verdade, a capelania ela começou no meio militar. A história da capelania nos remete ao século III com Martim de Tours, que era um militar romano e que, com a sua capa, né, da sua armadura, do seu uniforme, ele tirou para cobrir uma pessoa que estava no relento, estava no templo, e num ato de amor, de solidariedade, de caridade, ele ajudou aquela pessoa. Então, na verdade, a mãe da capelania é a capelania militar, como ainda existe hoje a capelania militar, mas é uma capelania diferente da nossa. A nossa capelania é uma capelania civil. Nós vamos diferenciar, né, aqui com o tempo, com as explicações, nós vamos diferenciar a capelania militar da capelania civil. A capelania militar é a mãe das capelanias, com suas leis próprias, com seu concurso próprio, tá? Com toda a sua exigência. E nós temos também a capelania hospitalar, que já é um trabalho também mais civil, mais particular, mais privado. E com isso foi surgindo outras capelanias, como a capelania prisional, tá? Nós temos a capelania escolar, que é a capelania onde fazem um trabalho junto às universidades, às escolas de ensino fundamental e médio, escolas públicas e privadas. Nós temos a capelania ambiental, nós temos a capelania fúnebre, nós temos a capelania social, assistencial, né? Nós temos a capelania geriátrica, nós temos hoje a capelania advocatícia, ela é nova, criada por um advogado, né, doutor... rapaz, me fugiu agora, mas é o Lima também, tem o nosso nome Lima. E ele criou a capelania advocatícia. Nós temos uma gama de capelanias. Claro que existem umas que são mais atuantes. A militar, hospitalar, prisional, educacional e social. E a fúnebre, que a gente usa muito quando somos convidados para fazer um culto fúnebre. Mas, na verdade, se a gente for colocar no papel, temos entre 8 e 10 ambientes de capelania. Com as mais atuantes, né, são pelo menos 5. É uma resposta bem direta, mas depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre cada um dos ambientes de capelania. Alguns chamam tipo de capelania, eu costumo chamar de ambiente de capelania. Eu estava chamando de
tipo. Por exemplo, eu tive meu primeiro contato com capelania foi no quartel quando eu tinha 18 anos. Eu tinha lá os capelães, né, os militares, né, que na verdade não tinha evangélico, era mais padre, né, mais pro lado católico. E tinha lá os capelães, ou capelãos, né, que fala. Lá eles tinham as fardas, né, era tenente, às vezes era major, capelão e tal. E de lá para cá vem surgindo outros tipos, né, que você não fala tipo, fala ambiente, né, e de capelania. E a gente, antigamente, era mais hospitalar. O que acontece, ô pastor? Algum tempo atrás, qualquer pessoa podia ir no hospital, visitar, orar por alguém. Vamos falar de hospitalar. E lá as pessoas não tinham muito preparo para isso, né, muitas vezes. Iam lá para o hospital, botavam a mão no enfermo, queria dar ceia por a pessoa que está tomando medicamento, orava alto, queria orar ou evangelizar quem não queria, e era confusão. E alguns hospitais proibiram a presença de evangélicos por falta de preparo. Depois que surgiu a capelania, isso melhorou esse ambiente, essa forma de entrar nos hospitais. O que o senhor acha? Tinha isso ou não? Você lembra de que era assim meio desorganizada a coisa? Sim, mas eu vou primeiro responder a questão da capelania militar. O seu primeiro contato foi com a capelania militar porque, como eu disse, a mãe da capelania, a mãe das capelanias é a capelania militar, que começou lá no meio militar. Mas ela teve o seu avanço, o seu crescimento, principalmente através de um capelão militar, que foi o João Filson Soren. Foi um capelão, né, que atuou na Segunda Guerra Mundial, e hoje ele é o patrono da capelania protestante, porque no militarismo, na Marinha, Exército, Aeronáutica e nas forças auxiliares, como Polícia Militar e Bombeiro, também tem a capelania militar. Como eu disse, eles têm uma lei própria, 6.923 de 1981, que foi a lei que regulamentou, que organizou a questão religiosa no meio dos militares, dando espaço para concurso público para capelães, porque, como o senhor disse, era a Igreja Católica que tinha a proeminência, tinha todo o controle da questão religiosa no militarismo. Mas com o censo que aconteceu, eles criaram, em 1981, é uma lei que já está estabelecida, né, o concurso público para os sacerdotes, né, sacerdote protestante e sacerdote católico. E eles denominaram de capelão católico e capelão protestante, ou evangélico, como queira chamar. E aí, hoje, no serviço militar, nas forças maiores, Marinha, Exército, Aeronáutica, Bombeiro e Polícia Militar, nós temos os capelães, que eles já entram através de concurso público, eles já entram como oficial, segundo tenente, tá? Faz concurso, tem que apresentar documentação, tem que apresentar prova de títulos, como é no caso do bacharel em teologia, e através do bacharel em teologia, eles fazem uma prova a nível nacional e concorrem, passam, são aprovados, né, dentro do número de vagas, e aí eles começam a exercer um papel de militar com patente de segundo tenente. A partir do segundo tenente ele vai até tenente-coronel. E lá dentro ele faz o trabalho de capelania nos hospitais dos batalhões, né? Eles fazem o trabalho de capelania militar, capelania prisional, porque nos quartéis tem hospital, nos quartéis tem presídio, nos quartéis tem as próprias capelas, né, onde eles fazem o trabalho religioso. Então, o seu primeiro contato foi o contato onde realmente nos anos 80 começou a vigorar, e vários evangélicos, vários pastores fizeram concurso para capelão e que seguiram carreira, né, até tenente-coronel. É um meio de trabalhar na capelania, no serviço militar. Agora, a questão que o senhor falou, a pergunta no hospitalar. Realmente, o capelão hoje, ele tem um privilégio, porque ele entra onde muitos evangélicos não podem entrar. Eu acredito que a mão de Deus inspirou as pessoas, né?
grandes líderes que trouxe a capelania aqui para o Brasil e para o Rio de Janeiro, para que pudesse estabelecer o ambiente, o tema da capelania hospitalar, porque nós perdemos muito espaço com todo esse exagero, esse extremismo que foi usado, né, em ambientes hospitalares. Essa questão que o senhor falou de orar ao enfermo e fazer oração em voz alta, usar o óleo da unção, não obedecer às normas, né, dos hospitais, não ter ética, não ter a postura de um religioso e nem tampouco obedecer à questão do laicismo, onde hoje a gente sabe que nos hospitais você tem que ter um trabalho baseado principalmente também, além das normas internas, segundo a Lei Federal 9.882 do Fernando Henrique, no ano 2000, onde vai dizer que a gente tem que obedecer às normas internas para a segurança tanto do paciente como a nossa segurança. Então, além das normas, nós temos que ter uma visão mais interreligiosa, uma visão laica, para que possamos fazer um trabalho dentro das instituições públicas, não um trabalho de proselitismo, mas um trabalho de educação e de tolerância e de diálogo com as outras religiões. É assim no INTO, é assim nos hospitais que a gente conhece que tem capelania. Tem que ter todo um preparo, toda uma aceitação, todo um diálogo entre as religiões, porque o Estado ele não tem religião predileta, ele é um Estado neutro nas questões religiosas. Então, quando ele chama para um trabalho religioso, ele vai não só chamar o católico, ele vai chamar o evangélico, ele vai chamar o espírita, ele vai chamar, no caso lá no INTO, quando eu fiz o trabalho de capelania hospitalar, lá ele chama até os messiânicos. Lá são quatro religiões, né? Ou quatro credos. É o católico, o evangélico, o espírita e o messiânico, que é do Meixo Chama. Então, eles fazem um trabalho onde todos podem trabalhar, eles são organizados. Por quê? A gente não pode trabalhar sozinho, a gente não pode difundir a nossa fé de forma direta, mas a gente tem que trabalhar em consonância com aquelas outras religiões. Por quê? Porque o Estado precisa obedecer o artigo 19, inciso 1 da Constituição, que é o Estado, que é o artigo do laicismo, que o Estado é laico e não tem uma religião, um credo de preferência, não tem comunhão, não tem relações com essas religiões. Então a gente tem que trabalhar com todo mundo junto, e com respeito, com ética e com postura, para que não venhamos a fazer um trabalho feio, e vamos ser reprovados. É isso. Ok, então, muito bem respondida aqui a pergunta, porque realmente as pessoas se preparam, querem fazer um trabalho, e a capelania veio justamente para isso, para regularizar, para preparar, para credenciar aquele líder, aquele obreiro que está ali fazendo aquele trabalho, que é muito importante, mas realmente precisa de um preparo. Por isso que é importante a capelania. Outra coisa que eu queria saber, para a gente, que você tem uma gama de conhecimento sobre essa área aqui, por exemplo, sabemos que a capelania é uma atividade essencial religiosa e espiritual que é garantida pela Constituição Federal. A pergunta que eu faço é o seguinte: quem é capelão, tem uma carteira, fez o curso e tudo, ele só pode visitar na hora da visita ou ele apresentando a carteira? Isso é uma pergunta, eu conheço a resposta, mas você tem melhor condição de responder. Ele pode, qualquer hora, de madrugada, entrar no hospital, pedir para ver o enfermo, a pessoa está morrendo, está querendo ver o pastor, está querendo ver uma pessoa, está querendo confessar um pecado, está querendo pedir perdão a alguém. Nessa hora, ligou para ele, pode ir lá qualquer hora? A princípio, nosso direcionamento, tá? Quando a gente dá aula da capelania, nós temos um ensinamento seguinte, que o capelão,
ele não faz um trabalho na hora da visita, exceto quando não tem visita para o paciente. E aí ele pode ser aquele que vai preencher esse familiar que não foi, a pessoa não tem. Mas o nosso trabalho, na verdade, em suma, não é na hora da visita. O nosso trabalho é um trabalho à parte. É um trabalho que a gente pode trabalhar junto com os profissionais do hospital e trabalhar um outro horário. Tá? O horário você pode chegar num outro horário, sim, você tem direito a isso, mas você não pode abusar, você tem que ter todo um respeito aos horários, se horários assim, do asseio, 15 minutos, do banho. 15 minutos. Pode ser, e você tem que chegar, tem uma sequência, tem um itinerário a seguir, tem a gente chama de protocolo. O protocolo. Essa palavra você vai ouvir muito no curso de capelania. Protocolo. Nós seguimos o protocolo. Se o protocolo do hospital, né, vai dizer que você tem os horários lá, horário do almoço, horário da visita do médico, horário do asseio, e se lá no hospital está dizendo que na sala vermelha, ou seja lá como eles chamam, UTI, CTI, não pode visitar nem o parente, só olhar de longe, né, na porta, não é o capelão que tem autoridade de entrar num horário diferenciado e vai invadir, vai dizer, não, eu sou homem de Deus, eu mandei aqui, estou vindo porque Deus mandou. Não, tem todo um respeito, tem toda uma obediência às normas do hospital, mas não que ele tenha um horário estabelecido. O certo não é o horário da visita. O horário da visita atrapalha os familiares. O horário da visita atrapalha, tá, a visita propriamente dita. Então, ele pode estabelecer junto à própria instituição um horário em que ele possa chegar, ou numa emergência, ele vai até a assistente social vai dar um direcionamento para ele. Você pode chegar a qualquer horário como capelão, não como qualquer pessoa, como pessoa visitante, ele tem horário estabelecido, tanto que os hospitais têm horário estabelecido. Mas nós temos umas prerrogativas, né? Tanto o pastor como o padre e como o capelão. Tá? Desde que, é importante isso que eu vou falar aqui, desde que tenha autorização e permissão da família e do paciente. Tá? Porque, na verdade, o trabalho de visitação hospitalar, ela tá sempre na mão do paciente. É igual preso. Se o preso disser assim, eu não quero visita, eu quero ficar isolado, eu não quero que ninguém me visite. Ninguém é obrigado a ir, não tem obrigação nenhuma, não é a força, não é por força, né? Se ele quiser. E hoje nos hospitais não é diferente. Se o interno falar, não quero visita, não quero ninguém aqui me perturbando, ele tem todo o direito constitucional, inclusive no artigo 5º, né? O irmão falou do respaldo da Constituição, é o respaldo do artigo 5º, inciso 7º, né? Que é assegurado no termo da lei a assistência religiosa nas instituições de internação coletiva, né, civil e militar, nas instituições de internação coletiva. Internação coletiva é hospital, é presídio, é quartel, tá? Então é um trabalho reconhecido pela Constituição, tanto no artigo 5º, inciso 7º, como no artigo 5º, inciso... Eu falo o 6, o 7 e o 8, né, que abrange a questão da religiosidade, abrange a questão da interreligiosidade, do Estado laico de direito. Então, tudo isso é importante que o capelão entenda para que ele possa fazer um trabalho profícuo, um trabalho vitorioso. Muito bem. Isso aí foi muito importante que o pastor falou, porque muitas vezes o capelão ou o pastor, ele vai visitar no horário, ele vai lá no horário de visita, mas o horário de visita pertence aos familiares, não ao capelão. O capelão é um trabalho à parte, como eu já fui em vários hospitais, à noite, de madrugada, fora do horário de visita, e o que é dito lá, tá bom, o senhor pode entrar, mas o senhor tem 15 minutos. Muito rápido, é isso aí. É rápido, o senhor tem 10 minutos. 15 minutos você faz muita coisa. É muita coisa. Então, lê texto, faz muita coisa. Então não precisa também você ficar lá meia hora, 1 hora ali. Eu creio que o tempo, ele bem resumido, ele faz muita coisa. E então, mas
Outra coisa que o senhor falou em relação a se o paciente quer ou não visita. Porque muita gente quer insistir, quer fazer, quer que... Outra coisa é, se a pessoa está na sala vermelha, não é para ninguém ir lá. Eu soube de um caso de um pastor que queria visitar um membro da igreja e queria dar ceia para ele. O médico, o enfermeiro, disse, não, o senhor não pode dar nada aqui, isso só aí. como do hospital. Quer dizer, a pessoa quer dar ceia. Quer dizer, então tudo isso que nós estamos falando aqui envolve a questão da capelania, da pessoa se preparar para esse momento, ser uma pessoa preparada, até porque antes não havia essa preparação, as pessoas iam para lá para o hospital e queriam orar por todo mundo, até porque não queria receber oração, e às vezes a pessoa é católica, é espírita, não quer saber de oração, mas aí sai botando a mão na cabeça de todo mundo. Isso é uma coisa, você falou do laico, né, do Estado laico, respeitar inclusive a diferença religiosa das pessoas, isso é muito importante. Por isso, a importância do curso, de fazer um curso. Nós vamos estar aqui durante 4 semanas, 4 terça-feiras, tá, te explicando, mostrando, se o pastor puder vir, seria um prazer ter ele conosco. Nós vamos estar entrando nessa parceria aí, para que vocês possam ter essa habilidade. Porque tudo, gente, é habilidade. Tudo é habilidade. E o que se faz? A minha pergunta é o seguinte: o que se oferece? Né? Um apoio emocional e também apoio espiritual. Dentro do momento ali da visita, essa coisa toda. Isso é muito importante. Tanto faz, você falou aí, luto, né, no velório. Eu, por exemplo, fazendo um velório de uma pessoa que morreu daqui da igreja, alguns anos atrás, e uma mãe chorando veio a mim e falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. O senhor podia orar pelo meu filho? Quer dizer, o filho estava morto. Aí perguntou se eu podia orar pelo filho. Eu falei: posso sim. Eu não vou falar, não oro por pessoa morta, né? Não oro por morto, eu oro por vivo. Posso sim, posso deixar que eu vou lá. E fui lá, dei uma palavra de consolo, de conforto, essa coisa toda. Então, acho que o capelão acima de tudo, pastor Gilson, precisa ter também, para ele levar apoio emocional e espiritual, ele precisa ter isso. Como é que como é que esse capelão tem que estar emocionalmente? A princípio, você precisa, para tratar de outros, e você precisa estar bem com saúde. Você precisa estar com saúde emocional, você precisa estar numa vida espiritual no altar, em comunhão com Deus. Você precisa ser... Você ali é um representante de Deus, você ali é um pastor, é um padre, é um capelão. E você está ali para trabalhar não só a questão física, de ajudar na questão, nesse caso, luto, né, na capelania fúnebre, não só para trabalhar ajudando a família em alguma dúvida, em alguma dificuldade na questão de documento, as questões de cartório, essas coisas de atestado de óbito, mas também para um apoio emocional, né? Porque você vai lidar ali com pessoas em luto, e você sabe que na hora do luto, dependendo da perda que for, as pessoas não têm palavra que console, né? Não tem palavra que... Ali, mais um apoio mais de aconchego, de presença. Muita gente não precisa nem falar nada. Tá? Então, o apoio emocional é muito importante, além do apoio espiritual, que ali você vai fazer uma prece, você vai fazer uma oração, né? Você vai estar ali como representante de Deus, e as pessoas estão aguardando isso, as pessoas estão no luto, mas elas sabem que você ali representa alguém que vai apresentar, né, aquele momento. Você vai ser aquele Deus que é o consolador, você ali é um consolador, na verdade, e um conselheiro, né? Porque base da capelania, a gente sabe que todo o ambiente de capelania, todo tipo de capelania, ele tem a sua matéria específica. Hospitalar são assuntos, né, relacionados ao ambiente hospitalar.
80% do curso específico, né, de especialização em capelania hospitalar, você vai lidar, você vai trabalhar, você vai apresentar o ambiente hospitalar, seu funcionamento, né, sua segurança, sua limpeza, como é que funciona, como é que é o trabalho ali. Ambiente prisional, a mesma coisa. Quando você faz a capelania prisional, mas na verdade, o suprassumo do negócio é o aconselhamento. Por isso que é importante você, além de ter o conhecimento específico, tá, do ambiente ou da tua área, do teu nicho de capelania, é importante que você conheça um pouco de Bíblia também, né? Você tem o conhecimento bíblico, basicamente, né, do aconselhamento bíblico. E, claro, conhecendo um pouco da teologia sistemática, né? Amém. É importante que o capelão tenha um pouquinho, pelo menos, o curso básico de capelania, ou de teologia. De teologia. É. Então, falando nisso, aproveitar aqui, ó, mostrar para você o nosso curso de teologia também, tá? Nosso curso de teologia, que é um intensivo. Esse livro aqui, esse curso aqui é o do básico, mas nós temos o médio e o avançado, que é o bacharel. Se você quiser estudar conosco, será um prazer, tá bom? Agora, outra coisa, questão emocional, você vai levar conforto emocional. Mas por que eu perguntei essa questão? Porque tem gente que ele é emocionalmente abalado. E ele vai orar por alguém que está muito doente, que está o quê? E ele vai falar para alguém, mas essa pessoa é muito sensível. Emocionalmente, ele chora à toa. Ele é manteiga derretida. Ele vai ajudar alguém no luto, vai orar pela familiar, mas vê todo mundo chorando, ele acaba chorando também. Não aí pode, meu parceiro. Essa que é melhor daí, é melhor. Igual quando você vai visitar um enfermo, tá resfriado, não vai, por mais que você tenha uma experiência, por mais que você tenha, né, você tenha a palavra certa, Deus te usa, não vai, porque você está doente, vai passar a enfermidade, vai passar o vírus lá para o enfermo. Se você emocionalmente, se você tem fortes emoções, tem as emoções da flor da pele, porque quando você faz um cerimonial, né, fúnebre, você tem... eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer estranho, mas você tem que ser um cara frio, calculista. Você tem que ter todo aquele equilíbrio, mesmo que seja um conhecido seu, mesmo que você seja emocionalmente, né, estável e tenha a emoção da flor da pele, você não pode transparecer. Você não pode estar chorando no momento que você está consolando. As pessoas falam, poxa, até o cara está triste, até o capelão está chorando, né? Não é possível. Você precisa ser o mais frio possível, o mais equilibrado possível, para que você não ceda à emoção, tá, do chorolô de todo mundo, da dor de todo mundo. Você vai ter que ser forte, tá? Vai ter que ter se segurar ali a tua emoção, e isso faz parte também quando a gente vai falar da capelania fúnebre. O capelão, ele não pode ser um temperamental, ele não pode ser um sanguíneo que chora à toa, que é o meu caso. Mas quando a gente faz, a gente se segura a emoção, se equilibra, entendeu? Pede força a Deus. Num momento depois da cerimônia fúnebre é diferente. Junto com os familiares, na sua casa, em algum lugar separado, mas nunca em público. Você jamais pode demonstrar a sua emoção, porque vai parecer uma fraqueza, vai parecer que você não tem um equilíbrio. E aquele momento é um momento que você precisa ter sangue frio, equilíbrio, como se você não fosse emocional, né? Não tivesse uma emoção ao flor da pele. Você tem que ter segurança e equilíbrio. Amém. Então, postura, né? Postura. O pastor José Másio aqui, está entrando aqui falando, Deus abençoe, ele falou que o curso aqui de teologia é muito bom, porque a esposa dele faz curso aqui, ele vem acompanhar. Legal. Tá? Então ele vê que o curso bom. E também está falando que é muito importante para o crescimento espiritual. Muito obrigado, pastor José Márcio. Inclusive a formatura do pessoal aqui, ó, que já terminaram, vai ser dia 18, tá ok? 18. Ô Jefferson, é meu sobrinho aqui, Jefferson, prepara para fazer o curso, Jefferson, de capelania, se prepara, tá bom? É muito importante para você, você é um missionário aí, tá? Você faz muito trabalho bacana. E outra coisa importante aqui, como é que o capelão, né, o cara tem que ser
ele é capelão, tem uma carteira e tal, ele tem que enfrentar todo mundo lá, chegar lá e enfrentar. Não, tem que entrar aqui, tem que fazer, tem que acontecer. Porque eu vejo aqui a importância de ter cuidado com a equipe médica, né? Com os enfermeiros, com os técnicos, tem que saber lidar com essas pessoas que também passam estresse o dia inteiro, lidando com morte, sai um morto, entra alguém quebrado e tal. Esse pessoal, ele tem também problemas emocionais, e eu acho que o capelão tem que ter também um carinho com esses profissionais, sim ou não? Sem dúvida nenhuma, nós vamos trabalhar em parceria com os profissionais, seja do ambiente que for, seja da área que for. Os profissionais do hospital, os profissionais do presídio, os profissionais do centro de recuperação, os profissionais da empresa, os profissionais da escola. É um trabalho de corporativismo. É isso mesmo a palavra, né? É um trabalho de um ajudando o outro. Nunca você vai ser um capelão que vai se meter na aula de um professor ou vai aconselhar o enfermo a tomar um determinado remédio, ou vai fazer o trabalho do enfermeiro. Não. Você é um capelão dentro do teu nicho, dentro do teu chamado. Você é importante, dentro de qualquer ambiente, você respeitar o espaço de cada um. Você vai ter o teu espaço. Então você precisa respeitar o espaço dos profissionais e nunca ser aquele cara ou aquela irmã inconveniente, né, que vai se meter em assuntos que não lhe cabe, não é do seu domínio, tá? Questão de dar palpite, dizer que vai levar um remédio, ou levar comida, não. É por isso que é importante você conhecer, tá, o ambiente que você vai trabalhar, como é que funciona, o funcionamento, tá? A dinâmica do ambiente que você vai trabalhar, para que você não dê passos, é uma expressão muito popular que diz, não pague mico, né? Pagar mico, para que você possa fazer um trabalho bonito, um trabalho de respeito, as pessoas vão te respeitar, porque, na verdade, por muito tempo, o povo evangélico perdeu o respeito, perdeu a consideração, porque fizeram um trabalho de proselitismo, um trabalho que vai contra a própria ética, a própria segurança, tá? A segurança do paciente, e extrapolaram, tiraram pessoas do leito para orar, ungiram com óleo, fizeram barulho, e outras situações que são, se for contar aqui, é muito triste. Muito triste. Então, é importante você, essa interação com os outros profissionais, eu não tenho dúvida, até porque você não vai alcançar só o paciente, ou o interno, ou o presidiário, ou o aluno, ou o interno do centro de recuperação, ou o funcionário da empresa, tá? Ou o atleta do clube, tá? Ou o velhinho lá do hospital geriátrico, ou a criança da capelania infantil, ou o brigadista da brigada, ou o militar de um guarda, né, de um batalhão de guarda civil. Mas você vai alcançar os seus familiares, os profissionais que estão em volta. O nosso trabalho é um trabalho holístico, não é só um trabalho voltado só para aquela pessoa. O nosso trabalho é um trabalho que tem um raio de alcance grande. A ideia é essa, né? Amém. Você falou aí da abordagem interreligiosa, quer dizer, é a questão da pessoa, o capelão, não querer enfiar de goela abaixo a religião dele, porque eu acho que aquele momento ali não é para isso, não é para a pessoa mudar de religião naquele momento. Não, você tem que aceitar Jesus, tem que parar de ser católico, tem que parar de ser espírita, você tem que ser crente agora, expulsar esse demônio, tem que tirar. Então o capelão hospitalar deve respeitar a crença, em primeiro lugar, né, pastor Gilson, do outro. E a ausência dela também, amigo. O cara é constitucional. Nós fizemos o trabalho de capelania, o pastor Paulo César, é um trabalho que ele tem dois guias, duas regras de fé. Né? Não regra de fé na Constituição, mas tem dois manuais, tá? Para a gente seguir. O primeiro manual é a Bíblia, o segundo manual é a Constituição. Você tem que trabalhar pareado, um do lado do outro. Porque se você entra numa instituição pública hoje,
você vai ter que seguir as normas constitucionais, tá? Para trabalhar numa instituição pública. E aí a norma constitucional é o quê? É o artigo 5º, o inciso 6, 7 e 8. E o primeiro, que vai falar sobre acepção de pessoas, o Estado Democrático de Direito, a acepção de pessoas. Jamais você, como capelão, vai fazer acepção de pessoas, você vai trabalhar com todos, vai trabalhar com todo vamos chamar todo tipo de gente, né? Todas as classes, né, sociais, todas as escolhas sexuais, o homoafetivo, o homossexual. Você vai trabalhar com negro, com branco, com japonês, até com argentino, né? Mesmo que você não goste de argentino, mesmo que você não... Mas você vai trabalhar, você faz um trabalho... Na verdade, eu digo sempre que o capelão ele é interreligioso, laico e interdenominacional. Interreligioso, laico e interdenominacional. Por quê? Ele não trabalha com denominação. O capelão, ele não tem uma bandeira religiosa, ele não tem uma bandeira denominacional. Eu sou Assembleia? Sou Assembleia. Eu sou Ministério Encontro com Cristo? Sou. Mas ali eu sou um capelão, tenho a minha fé, defendo a minha fé, professo a minha fé, mas ali eu preciso ser neutro, eu preciso ser laico, eu preciso ter todo o respeito e ter um diálogo com as outras religiões, não impondo, não fazendo proselitismo e fazendo... Não é o ambiente... Quando a gente faz capelania, a gente ensina muito isso. A gente bate muito nessa tecla. Fazer capelania em hospital, presídio, empresas, ONGs, hospitais de um modo geral, clínicas, escola, não é fazer proselitismo. Você tem que explicar isso bem, com destreza, para quem você vai passar o trabalho que você vai fazer. Para uma diretora de escola, para um diretor de hospital, para um diretor de uma ONG, para que ele possa entender que você não está ali vai pregar o evangelho e vai converter aquele povo. Não, nosso trabalho não é de conversão, nosso trabalho é de aconselhamento, é de acompanhamento. É tanto que a Constituição diz lá, né, que nosso trabalho é um trabalho de assistência religiosa. Assistência religiosa, você está ali perto, é um conselheiro, é alguém que está dando conselho, não é alguém que vai puxar para levar para a sua igreja. Quer fazer esse trabalho? Faz missões, evangelismo, aqui no curso básico de teologia do IBV. Né? IBVD. Bom, isso é interessante, muito bom a sua explicação. Hoje nós estamos aí, ó, o Jefferson disse que já se inscreveu num curso de capelão e está esperando começar, mas ele está aprendendo muito aqui com a gente aqui hoje. Legal. O pastor José Márcio está dizendo o seguinte: o capelão, além de fazer visita nos hospitais e presídio e casamento também, botou casamento, que mais compete, né? O que mais compete, né? Já falou aqui, né? O que o capelão pode, catástrofes, escolas... Capelão pós-desastre, capelania pós-desastre, capelania escolar, né? Pós-desastre, capelania... A oportunidade de fazer capelania, por exemplo, quando você faz a capelania generalista, uma capelania geral, igual formação geral, foi na nossa época segundo grau geral, né? Segundo grau, formação geral, você pegava todas as matérias e você não tinha nada específico. Mas quando você fazia um ensino médio específico, por exemplo, eu fiz ensino médio, mas junto com o ensino médio eu fiz técnico de contabilidade. Tem uns 30 e deve ter uns 40 anos isso. Então eu fiz técnico de contabilidade. Mas a capelania, você pode fazer a capelania generalista, que abrange pelo menos 8 tipos de capelania, e você pode depois fazer as capelanias específicas, como eu fiz. Eu tenho 5 capelanias específicas. Eu tenho especialização em hospitalar, escolar, eu tenho social, eu tenho especialização em pós-desastre. Por quê? Você faz uma e aí você vai se especializando. O trabalho do capelão, por exemplo, a pergunta do pastor foi: mas o capelão só compete a ele fazer um trabalho no hospital? Depende. Se o seu chamado, se a sua escolha, se o seu ministério é com hospital, é com pacientes, você vai seguir o teu caminho. Você vai procurar fazer o melhor que você pode. Você pode especializar, você pode trabalhar com literatura, buscar informação, você pode enriquecer o teu conhecimento,
se especializando, fazendo outros cursos e mergulhando nesse ambiente de capelania. Agora, pastor, mas eu também quero ser capelão prisional. Aí você faz a capelania generalista e também faz a prisional, por exemplo. É importante, por exemplo, eu que dou aula, eu faço capelania hospitalar, no Adão Pereira Nunes, eu faço capelania prisional na SEAP, eu faço capelania com social, com centro de recuperação, porque eu sou vice-presidente de um centro de recuperação em Caxias, e eu faço a capelania estudantil, porque eu trabalho com escola. Então, eu posso ter esse trabalho, eu posso estar em todas as áreas, mas porque eu dou aula, eu preciso falar dos ambientes que eu estou, dos ambientes que eu tenho experiência, que eu já passei por esse ambiente. Então, é importante, se você quer ampliar, legal, mas se você quer só o prisional, por exemplo, eu conheço uma irmã que ela escolheu, depois do curso, chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero ser capelã fúnebre, porque eu gosto de evangelizar no cemitério. Falei, amém, mas isso é uma coisa inusitada e quase ninguém escolhe isso, mas se a minha irmã quer, o senhor pode me dar um documento, olha só, para que eu possa ir nos cemitérios e entregar lá para a administração, dizer que eu posso ficar lá fora e fazendo o trabalho de capelão. Claro, irmã, eu dei um documento para ela e ela foi apresentando nos cemitérios onde ela faz, principalmente na Baixada Fluminense, né? Mesquita, lá em Nova Iguaçu, pelo menos os 3 ela foi. E ela faz esse trabalho fúnebre, porque ela gosta. E aí? Cada um no seu quadrado, cada um na sua escolha. Deixa eu falar aqui, tem pessoas, isso vou perguntar, porque quando se fala assim, sem fazer proselitismo, e muita gente fala, o que é proselitismo? É forçar a pessoa a ser da sua religião. É pregação, pregação. É divulgação da sua fé, dos seus dogmas, né, na verdade. Então. É o que faz o Testemunho de Jeová, é o que faz os mormons nas ruas. Exatamente. Né? Então, é o que faz as seitas, né? As seitas, de alguma maneira, querer levar a pessoa para a sua religião. De todo jeito, de todo força, de forma... Aproveitar que aquela pessoa está num momento frágil, delicado, e sem conhecimento bíblico. Sem conhecimento. E eles conseguem ludibriar. Consegue falar, ganhei não sei quem para Jesus no hospital. Mas a pessoa talvez fez isso porque no momento assim de muita emoção, de muita dor, ele acabou tomando aquela atitude. Até porque no momento da dor o cara aceita qualquer reza, qualquer coisa que vai resolver o problema dele. O negócio é ele sair de lá. Ele quer um passe, uma reza, ele aceita qualquer coisa. Eu já fui visitar alguém, não, pastor, moço, eu aceito qualquer coisa, já vem espírito, já vem... Qualquer coisa que vier eu aceito. Porque a pessoa quer sair dali. Né? Então, essa é a grande questão. Vamos aqui, pastor Gilson, nós vamos já encerrar aqui, porque o nosso horário já está esgotando. Capelania prisional, porque de vez em quando vem nesse tópico, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, porque eu já dei um curso de capelania, e eu toquei muito nessa questão A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o capelão homem pode fazer capelania no presídio feminino? Ou não? O capelão homem só pode ir no presídio homem? Depois, dentro dessa pergunta, eu vou fazer outra. Pode. O capelão homem pode fazer um trabalho no presídio feminino, desde que tenha todo um acompanhamento, né, dos guardas, hoje polícia penal, e em pares com as irmãs, tá? Pode fazer um trabalho assim, até porque é um trabalho religioso, é um trabalho onde você vai alcançar as vidas através da mensagem. E muitas vezes as irmãs também têm um certo temor, um certo medo, porque o ambiente prisional é um ambiente de medo, é um ambiente de terror. As pessoas aqui criam, né, um monstro em torno da questão dos presídios, mas os presídios eles têm uma equipe, né, a segurança muito bem preparada, muito bem... Tá? Claro que de vez em quando acontece uma rebelião, acontece uma situação de revolta, mas estão muito bem preparados. E principalmente quando tem as visitas, né? Visita tanto dos familiares como dos religiosos. Há um sistema de segurança, há um trabalho muito bem feito. Pode sim, assim como a gente pode também visitar maternidade. Claro, tem toda uma organização, todo um trabalho,
para que a gente, né, os capelãos, existe o capelão e a capelã. Somando o grupo se chama capelães. E os capelães, eles podem fazer o trabalho, né? Tanto ela pode visitar o homem, a capelã pode visitar o presídio de homem, como o homem pode visitar o de mulher, dentro de uma organização, dentro de um acompanhamento, né? Nunca sozinho, até porque não existe isso, tá? Não existe uma mulher sozinha entrar numa ala só de homens, nem um homem sozinho entrar numa ala só de mulheres. Não existe isso. É tudo monitorado, é tudo trabalhado para que vá em dupla, para que não haja constrangimento e nem nenhum tipo de constrangimento, tanto do lado de lá como do lado de cá. Agora, outra pergunta dentro dessa aqui que é mais complicada. Tudo tem que ter um cuidado emocional, um preparo espiritual e tudo mais, porque se com esse caso assim, de envolvimento em presídio, né, de pessoa que se envolve uma com a outra e acaba sendo cúmplice às vezes, pode ser a pessoa bobear se ele não tiver um preparo emocional, uma cabeça boa e um bom acompanhamento, ele corre esse risco de ter um envolvimento emocional ali com aquela pessoa e mais tarde fica dando recadinho para lá para fora, levando mensagem para a família, para alguém. Existe essa possibilidade? É fato. Existiu, existe e vai existir. Porque a gente está lidando com pessoas, né, muitas vezes, que faz um trabalho junto a um outro ser humano, a um sexo oposto, onde vai, se não se policiar, e inclusive no curso, em todos os ambientes de capelania, existem recomendações de não envolvimento. O não envolvimento emocional, o não envolvimento sentimental, o não envolvimento financeiro e o não envolvimento jurídico, né? Onde você vai prometer tirar a pessoa de lá, vai arrumar um advogado. Tudo isso eles têm lá com a própria instituição, vai estabelecer, vai disponibilizar para eles. Então, a gente sempre recomenda o cuidado de não se envolver com o interno, com o paciente, com o aluno, com o dependente químico, mas tem sempre alguém que burla, que fura a bolha, que vai de encontro e acaba, né, dando testemunho, porque a gente sabe que não tem muito futuro, né, envolvimento com pessoas que hoje estão na vida do crime. Porque pode acontecer, pastor, mas ele tiver convertido, pode acontecer um caso ou outro, mas é uma exceção, dentro da regra é uma exceção. Porque a pessoa, ele vai lá fazer uma visita, vai lá aconselhar, vai lá orar, daqui a pouco essa pessoa passa a querer ir só naquele interno. Foi tempo, pastor. Agora os trabalhos estão mais não digo resumidos, mas estão tão filtrados, porque agora os trabalhos é mais nas capelas. É tudo à vista, é tudo para que não haja um trabalho mais interno. O trabalho mais interno é um trabalho de teologia, é um trabalho de curso, mas o trabalho religioso ele tem sido um trabalho mais num grupão, nas capelas, entendeu? Num lugar aberto. Eu sei. O trabalho religioso hoje... Mas acaba sendo... Mas tem individualmente? Até tem, mas é muito raro. É para poucos, tá? São para poucos líderes que têm essa prerrogativa. Porque eu já atender o interno individualmente. Eu conheço casos, já vi na internet, e até casos que a pessoa... Não, aqui no Rio é assim, não sei em outro estado. Outro estado é outra situação, né? Aí existem coisas que a gente fala aqui do Rio de Janeiro que não existe no outro estado, e existem coisas que tem no estado, né? Não tem no outro estado, mas tem aqui. Então eu falo a nível CEAP, a nível, né, Rio de Janeiro. Amém. Tá bom. Falamos aqui sobre essa questão de envolvimento emocional, até porque eu ministrei isso, e os alunos do último curso que eu ministrei ficaram muito surpresos, e realmente eu estava falando, se você tem problemas, né, vamos supor, a pessoa é uma pessoa que está buscando um relacionamento, está buscando um casamento, não tem um casamento sólido, ou então é meio volúvel nessa questão,
Aí chega lá, o cara ou a mulher é bonita, é simpática. E tem gente bonita, gente bonita, tá? Inteligentíssimo. Inteligente, bonito, musculoso. E aí atrai. Se a irmã não vigiar, leva um bilhetinho, entendeu? Dentro da Bíblia, ou troca de informação. Essas coisas acontecem. Eu vou lá, sem querer. Eu vou lá na tua casa, eu vou lá falar com a tua mãe, eu vou lá falar com o teu... Inclusive existe um ministério de cartas, né? Onde irmãs, por exemplo, eu fiz um curso da Junta de Missões Nacionais, de capelania prisional, onde tem um ministério de cartas. Ele envia carta para os presidiários. Aí é uma irmã que envia, e elas estão sempre levando uma cantada de um interno, e ela explica, olha, isso aqui a gente não... acaba cortando, né, a comunicação, porque os internos acabam extrapolando, acabam confundindo, né, a atenção, as cartas, mesmo sendo uma carta religiosa, uma carta direcionada à alma dele, ao espírito que está precisando de Jesus, ele acaba confundindo. Amém. Isso acontece. Maravilha. Olha, muito bom. Eu acredito que foi ótimo, nós tivemos uma audiência regular aqui, mas nos próximos eu quero convidar você a participar. Como é que vai estar a tua agenda aí? Na próxima terça não dá, que eu tenho uma palestra lá no Centro de Recuperação, mas na outra sim. A gente pode marcar uma terça sim, uma terça não. Ok, uma terça sim, uma terça não, para a gente estar aqui, porque nós estamos fechando também uma parceria no curso de teologia com o pastor Gilson, e ele está fechando conosco aqui uma parceria na nível de capelania. Então, foi muito bom, muito interessante o que nós falamos aqui. E, inclusive, eu queria que você que está aqui hoje participasse toda terça-feira. Toda terça é o nosso curso de capelania online, totalmente grátis. O Jefferson está falando que foi muito bom. Deus abençoe, Jefferson. Porque só a nossa... Aqui, não, a pergunta que já foi feita é o pastor José Márcio. Além de capelão hospitalar e presídio, qual mais, né? Sim. Tá? E aí o que acontece? Queria que você fizesse o curso grátis e chamasse mais pessoas para fazer, entendeu? Esse curso. E quem não está assistindo agora, pode assistir depois. Esse vídeo vai para o YouTube, tá bom? Então é só você clicar lá, acessar. Queria que o pastor Gilson Lima desse as suas considerações finais aqui. Quero agradecer o pastor Paulo César pelo convite, dizer que parabenizá-lo por esse trabalho, tanto de capelania, de ensino online, tanto na área da teologia. Acredito que ele tem outras opções, outros projetos, e também da capelania, que se eu puder somar, contribuir aí com o seu trabalho para alcançar vidas e formar capelães, eu estou aqui à sua disposição. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, e na próxima a gente apresenta o nosso livro e vamos trazer mais algumas informações. Nós temos outros ambientes de capelania, o tipo de capelania estudantil ou escolar, né? Nós temos a capelania social. A gente trabalha muito com dependente químico e morador de rua. É o nosso nicho, é o nosso trabalho lá em Caxias. Então a gente vai trabalhar, não vamos falar da capelania social assistencial, nessa área, na área de dependente químico e de morador de rua, tá? Então nós vamos estar falando, é a nossa área também, e entrando em outros ambientes de capelania, que são muitos, né? A gente deu aqui de 8 a 10, mas já existe vários, não tem atuação como capelania de plataforma de petróleo, né? Capelania em plataforma, tem essa capelania aí, o pessoal está criando para atender as plataformas. Capelania portuária, que trabalha nos portos, né? Com os como é que chama aquele povo que carrega peso? Como chama? Os estivadores, né? Capelania de estivadores. Existem alguns que não estão em atividade, mas quem sabe um dia vai surgir com esse advento aí, com essa febre da capelania no nosso país. Inclusive a gente está lutando, o nosso Conselho Federal de Capelania, que é a CONFECAP, está lutando por reconhecimento da profissão de capelão. Está lutando, está reivindicando junto ao governo federal também o concurso público
para capelães, e também o reconhecimento do próprio conselho, que ainda é cartoreado, né? Precisa ser reconhecido, se tornar um conselho federal, onde vai alcançar 27 estados, cada um com a sua sucursal, né? Vai ser bom, essa é a nossa reivindicação, a nossa luta aí, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá, tá? Vamos orar. Maravilha, maravilha. Gente, obrigado aí, pastor Gilson. Próximos, eu queria que você me ajudasse na divulgação, Jefferson, pastor José Márcio, todo mundo está aqui, para divulgar, para outras pessoas conseguirem assistir. Nossos horários de lançamento, de ao vivo, né? Ele é muito relativo. E eu acho que esse horário, para mim, pelo menos, é o melhor horário. Mas para muita gente não é, por causa de culto na igreja, essas coisas todas. Tem muita gente. Terça-feira é um dia, né? As igrejas pentecostais usam muito a terça e a quinta. Exatamente. Então estão nos cultos, então não dá para. Mas vai estar gravado aqui durante 30 dias e hoje mesmo vai para o YouTube. A gente coloca já, tá bom? Um abraço, beijo no coração, Deus abençoe você. Tamo junto nessa, graça e paz.